Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos aqueles que me ouvem. Até o presente momento em que gravo esse vídeo, mais de 10 mil pessoas já morreram em todo o mundo pelo contágio do Covid-19. Registrou-se que somente na Itália, em um único dia, 793 pessoas morreram. Eu sei que essas notícias são muito tristes e eu não quero entristecê-los ainda mais. Mas eu quero que você volte os olhos para a palavra de Deus nesse momento, para ver o que ela tem a nos dizer a respeito de tudo isso. Nos diz o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entendemos que Deus criou o homem para viver eternamente ao seu lado. No entanto, no Éden, o homem quis ser como Deus. Ele se rebelou, ele desobedeceu à ordem do Senhor. E como consequência da sua desobediência, ele atraiu para si e para os seus descendentes a morte. Isso mesmo, o homem atraiu para si e para os seus descendentes a morte. A morte não só no sentido físico, a morte do corpo, mas a morte no sentido pleno, a morte espiritual, a morte eterna. Portanto, segundo as Escrituras, a morte foi decretada sobre toda a humanidade no jardim do Éden. O apóstolo Paulo confirma isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, quando ele diz que em Adão todos morreram. E também na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando ele diz que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, foi a morte. Esse decreto divino trouxe muitas implicações. Do ponto de vista da vida terrena, Tiago capítulo 4, versículo 14, nos diz as seguintes palavras: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que vem por um instante e logo se dissipa. Tiago está aqui falando da transitoriedade humana. A vida humana é transitória, é passageira, é momentânea. Da mesma forma, o Salmo 104, versículo 14, nos diz que somos pó. E no verso 15 ele diz que quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, que floresce, mas soprando nela o vento, desaparece. Assim é a vida humana. Assim a vida terrena é extremamente frágil como uma flor que num dia está linda, mas no outro dia ela seca e morre. Ela é transitória como uma neblina que vem ao anoitecer e pela manhã já não existe mais. Mas como eu vinha dizendo, as implicações do decreto divino não param por aí. A desobediência trouxe não somente a morte para o corpo, mas ela separou toda a humanidade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, confirma isso. Ele diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Da mesma forma, Paulo, aos Romanos 3,23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, com o decreto de morte, o homem se afastou de Deus. A morte espiritual tornou o homem cego, cego para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. O homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, se voltou contra o seu Criador e se tornou seu inimigo. Paulo descreve isso aos Romanos, capítulo 3, verso 10 ao 12, e ele diz lá: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vejam, todos morreram e por isso estavam todos separados de Deus. Dessa forma, a humanidade estava condenada a viver longe de Deus por toda a eternidade. É claro que
Durante a história bíblica, nós vemos isso registrado no Antigo Testamento, inclusive, Deus chamando, separando e conservando homens e mulheres que o serviram nesse período. Contudo, a solução definitiva para esse problema, a solução definitiva para o romper com o poder letal do pecado, veio quando Deus Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. E é claro, ele veio, ele se encarnou, se fez homem como nós, sem pecado, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. O resumo dessa história está lá em João capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 ele diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, se por um lado há um decreto de morte sobre toda a humanidade, por outro lado, o Filho perfeito de Deus morreu em nosso lugar, para que, crendo nele, passemos da morte para a vida. Talvez você tenha ouvido a notícia de que os pesquisadores, os cientistas, estão desenvolvendo uma vacina para imunizar as pessoas do Covid-19, o novo coronavírus. Quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei muito feliz com isso. Mas lembre-se, a única vacina capaz de imunizar o homem da morte e condenação eterna chama-se Jesus Cristo. O coronavírus pode até matar o corpo, mas se o homem morrer sem Cristo, ele está condenado à morte eterna. Por isso, a mensagem de Deus para a sua vida é: não morra eternamente. Renda-se ao Senhor Jesus, creia nele, entregue-se a ele e receba gratuitamente o perdão e a vida eterna. Que Deus os abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Se você quiser orar comigo, feche os seus olhos. Senhor, a humanidade está apavorada, ó Deus, com medo desse vírus. Porém, ó Pai, mais letal do que esse vírus, que pode matar o corpo, foi o pecado, Senhor. O pecado que separou e condenou toda a humanidade à perdição eterna. Meu Deus, que o Senhor dê a esse que me ouviu nesse momento o entendimento, Pai, para que eles reconheçam que Cristo é o único caminho para vencer a morte, porque Ele mesmo já venceu, Senhor. Ó Deus, traga, Senhor, salvação para aqueles que me ouvem, ó Pai, para os que estão perdidos. Traga esperança para aqueles que estão sem esperança, ó Deus. Que os olhos espirituais desse que me ouve sejam abertos nesse momento para compreender o teu plano, a tua palavra, ó Pai. E que o medo seja dissipado e que a paz do Senhor inunde esse coração, ó Pai. Ó Pai Santo, eu peço a tua bênção sobre todos os que me ouvem. Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus o Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja com todos que me ouvem, hoje e para todos sempre. Amém. Aceita um pecador, eu venho como estou.
vem, vem.